Em Naruto, poucas equipes são tão icônicas quanto as que surgiram na Aldeia da Folha, mas apenas uma delas teve o privilégio de reunir os 3 Sanins lendários, o primeiro Jinchuriki do 10 Caudas desde o próprio Hagoromo Momotsutsuki e ainda as reencarnações de Indra e Ashura. Mano, eu não sei vocês, mas só de eu pensar na história desse time já dá aquele arrepio, tá ligado? É só lenda. Mas afinal, qual é o ninja mais poderoso de todos os que já passaram pelo time 7? Imagina cada um deles em seu auge, no ponto máximo de suas habilidades. Quem realmente se destaca como o mais forte? Eu vou te contar agora. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom com vocês? Rin Nohara era a ninja médica do time, uma posição de apoio essencial durante as guerras e missões intensas. E embora o seu tempo no anime seja curto, a sua habilidade ninja médica e o seu sacrifício para proteger Konoha mostram que ela possui uma força de espírito rara. A sua captura e transformação em Jinchuriki da besta de 3 caudas pelos ninjas lá da névoa revelaram que ela tinha uma capacidade de suportar condições extremas. E se a gente parar pra pensar, o sacrifício voluntário dela, até pra poder evitar uma tragédia ainda maior, mostra duas coisas pra gente. Primeiro, o quão dedicada a Rin era à própria vila, mas também aos seus companheiros, tá? É óbvio que nessa lista não tem como colocar ela em outra posição, até porque ela não tem nenhum grande feito pra gente poder discutir. Mas se a gente parar pra pensar um pouco, existe um feito que prova que ela não era uma ninja completamente inútil. Vocês lembram que quando o Obito ele tem aquela situação da pedra e a pedra cai no olho dele, ela faz a cirurgia pra poder tirar os olhos do Obito e colocar no Kakashi. E você pode parar pra pensar, mas pô, também, né, em Naruto todo mundo faz isso daí toda hora. Então, em teoria sim, mas na prática, pô, não é tão fácil. Vamos lá, ela tava sob pressão naquele momento. Um dos melhores amigos dela tinha acabado de ir de arrasta pra cima na frente dela de uma forma completamente trágica. O outro tava completamente ferrado, eles estavam cercados e ela teve a calma suficiente pra poder fazer essa cirurgia. Isso não é realmente uma habilidade de combate, mas é um destaque que a gente pode dar pra Rin, pô. Ela poderia ter se tornado uma ninja médica fantástica. Mitsuki é uma criação do Orochimaru e possui um potencial imenso. Com habilidades naturais de ninjutsu, ele domina ataques do estilo vento e raio. E também possui um modo sábio que o coloca em um patamar de poder excepcional para sua idade. Gente, aqui é um pouco até engraçado, porque muita gente que me acompanha nunca viu Boruto na vida. E assim, vocês estão perdendo, tá? Eu garanto pra vocês que o Boruto tá muito legal. E o Mitsuki, como eu falei, é o filho do Orochimaru. Ele é meio que um experimento ali, dá pra se esperar, um Orochimaru completamente maluco, mas ele é um personagem bem interessante. O Mitsuki é calmo e bastante estratégico. Ele sempre ali mantém um certo distanciamento emocional durante as lutas. Ele parece até um pouco psicopata, cara, porque ele é frio mesmo, sabe? E essa parte fria do Mitsuki, que consegue separar as coisas durante um confronto, cara, isso é fantástico pra um trabalho de equipe, assim, é muito bom você trabalhar com uma pessoa fria desse jeito. Tudo bem que você não sabe que, tipo assim, por ser eu posso confiar, esse cara vai me meter uma espada lá pelas costas. Você nunca sabe, na verdade até eu sou meio em dúvida de que, meu, o Mitsuki ele é do bem mesmo? Não tenho certeza. Só que assim, ainda falta se provar, tá? Como eu falei, ele tem um modo sábio, e isso é fantástico, ele domina muito bem, assim, a natureza dele, ela é completamente diferente. Ele tem habilidades, assim, pra se destacar, mas, gente, ele ainda tem que se provar mesmo. Ainda mais agora em Boruto 2 Blue Vortex, ele não mostrou o que veio. Ele foi muito mais destaque na primeira fase de Boruto Next Generations. Então, eu vou colocar ele nessa posição, mas eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que ele tem totais condições aí ao longo do anime de Boruto subir algumas posições nessa lista. Eu boto fé, eu acho que o Mitsuki tem muito potencial. E quem sabe um dia ele não supera até mesmo o próprio Orochimaru. Tá longe ainda, tá, meu filho? Tá longe, 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 mas quem sabe, né? Vamos torcer pra que sim. Sarada é uma Uchiha que combina a inteligência e o controle de chakra da sua mãe Sakura com o Sharingan e o instinto de batalha do seu pai Sasuke. Mesmo jovem, ela se destaca com a sua perspicácia e liderança. A Sarada já possui um grande controle sobre o seu chakra e também uma super força derivada do seu treinamento com a sua mãe. E também é uma das poucas jovens dessa geração que alcançou o posto de Chunin. Você que não tá acompanhando Boruto, saiba, tá?
Sarada Uchiha, a filha do Sasuke, acaba de despertar o Mangekyo Sharingan. E o legal da Sarada é que, diferente de todos os outros retrospectos que a gente teve na obra, onde o Mangekyo Sharingan ele é despertado após uma grande dor que o personagem sofre, uma perda ali quase que irreparável na vida dele, um ódio tremendo e um sentimento de revolta, a Sarada dela foi para um outro caminho. Pra você entender como tudo aconteceu, basicamente, tá? A Eida, que é uma personagem de Boruto, ela coloca todos sob um controle mental. Ela muda o pensamento de todas as pessoas em Konoha e todos começam a achar que o Boruto mandou de arrasta pra cima ali o Narutinho. Então ele começa a ser caçado por todo mundo. Porém, a Sarada, ela não cai nesse poder da Eida. Ela continua tendo todas as memórias e sabe quem é o Boruto. E desesperada para proteger o seu amor, exatamente, o amor, ela acaba despertando o Mangekyo Sharingan. Ainda a gente não sabe o que os olhos dela fazem, e é por isso que eu vou deixar ela tão aqui embaixo, tá? Mas uma coisa vocês têm que saber da Sarada, ela tem muito potencial. Ela provavelmente vai ser a primeira Hokage Uchiha da história. Só que infelizmente a gente não viu, tá? Eu não sei quais são os poderes dos olhos dela. Não sabemos se pelo fato de ter despertado o Mangekyo Sharingan através do amor, existe alguma consequência diferente, sabe? Existe algum poder a mais? Porque vale lembrar que o Mangekyo Sharingan, ele, conforme o usuário vai usando, ele vai ficando cego com o tempo. Talvez, pelo fato dela ter despertado de uma outra maneira, ela não fique cega. Então assim, são vários fatores ali que, dá pra subir a Sarada bastante. Só por fato dela ser uma Uchiha, eu acredito que ela vai subir muito nessa lista. Mas a gente não viu absolutamente nada ainda. Então eu não consigo realmente botar ela mais pra cima. Mas eu boto fé na Sarada, tá? A Sarada tem muito potencial. Uma coisa eu sei, se você deixar o like nesse vídeo, você vai me ajudar demais. Você vai me ajudar a crescer e formar um dos maiores canais de Naruto no Brasil. E cara, essa sua ajuda vai ser muito importante. Então por favor, só deixa o like. Você vai me ajudar demais com isso. E é um simples like. Konohamaru Sarutobi é sobrinho de Asuma Sarutobi. Ele foi treinado pessoalmente por Naruto e carrega o legado da família Sarutobi. Embora ele tenha aprendido técnicas poderosas como o Rasengan e também possua invocações, ele ainda não recebeu nenhum destaque ali no anime que mostre todo o seu potencial. E mesmo assim, o Konohamaru, ele ainda lidera essa equipe com muita responsabilidade e compromisso. E é legal porque meio que ele consegue representar tudo aquilo que ele aprendeu com os seus mestres e até mesmo com o Naruto, desde Naruto clássico e depois o Shippuden, ou seja, ele teve essa evolução. Infelizmente ele não tem nenhum feito de poder em si ali na obra que eu consiga evidenciar pra vocês, e eu só não coloquei a Sarada acima dele, porque ela também não tem feito nenhum, tá? Se a gente for falar assim, capacidade de evolução, a da Sarada é infinitamente maior do que o do Konohamaru, mas hoje ele é um ninja muito mais preparado, ele é mais experiente, ele já é sensei dos alunos, ele já é um ninja de classe alta, ou seja, tudo isso sobre o Konohamaru coloca ele numa posição acima da Sarada, mas também tá devendo muito pra quem um dia quer se tornar Hokage, viu? Não é só porque tem o nome do Sarutobi que você vai estar garantido ali, cara, não é assim que funciona com os Hokages de Konoha. Se bem que a gente teve o Minato, depois não teve o Naruto. Tá, mas não entra, né? Também, falava, o Naruto trabalhou pra isso. Desde jovem, Orochimaru sempre se destacou como um gênio prodígio em Konoha. Mas o que realmente diferenciava era sua curiosidade intensa e até mesmo obsessiva por aprender tudo que ele podia sobre o mundo ninja. Ele dominava com facilidade as técnicas básicas, mas foi além, demonstrando um interesse sombrio por jutsus proibidos e experimentações, o que levou ele inclusive a explorar jutsus classificados como Kinjutsus, que são nada mais do que jutsus proibidos. O seu intelecto avançado permitiu adaptar rapidamente técnicas complexas, especialmente em ninjutsu. Orochimaru, ele representava a ambição sem limites, a busca pelo conhecimento absoluto e acima de qualquer coisa, o que mais tarde, inclusive, levaria ele a desafiar a própria imortalidade. E esse fascínio dele por poder e também pela compreensão do funcionamento da própria vida e da morte fez do Orochimaru um dos personagens mais fascinantes e ao mesmo tempo perigosos da geração. E cara, ele assim é definitivamente o meu vilão favorito em toda a obra, e eu fico até um pouco triste você parar pra pensar como ele foi escanteado ali no final de Naruto.
tá meio que tratado como um ninja qualquer durante a Quarta Grande Guerra Ninja, mas o Sannin lendário é extremamente versátil. Ele peitou o Naruto no modo de 4K e ainda tirou sarro da cara do nosso prota, mano. Ele falou assim: "Aí, Narutinho, é assim que você quer salvar o Sasuke? Moleque frango." Mano, eu achei isso fantástico. E infelizmente acaba ficando meio que por isso mesmo. É lógico que a gente tem alguma participação dele ou outra ali. Teve o fato dele ter enfrentado o Hiruzen Sarutobi e se saiu muito bem. Só que a gente também tem que levar em consideração que ele tava com muito preparo naquela batalha, né? Ele foi totalmente preparado e ainda saiu sem 2 braços. Mas vamos falar aqui, pô, o cara lançou o Edo Tensei e não trouxe qualquer pessoa. Ele trouxe simplesmente os 2 primeiros Hokages. Ah, mas Gui, eles estavam muito mais nerfados. Mano, eram os 2 primeiros Hokages, pô. E a gente tá falando do Orochimaru. Ele com certeza é um dos personagens com maior potencial na obra. E eu não acredito nessa roupinha que ele tá usando aí, pagando de bom moço não em Boruto, tá? Acho que esse cara ainda vai aprontar, mano. Eu acho que ele ainda vai aprontar. Mas você concorda comigo? Fala aí pra mim se você também acha o Orochimaru um dos vilões mais incríveis de Naruto. Pra mim ele é o top 1. Pra mim ele é o top 1, então fala aí pra mim. O Jiraiya era um ninja de coração bondoso, mas não necessariamente dotado de um talento natural em ninjutsu como seu amigo Orochimaru. No entanto, ele se destacava pela sua determinação e também pelo desejo de se aprimorar. Durante o seu treinamento com o Hiruzen, ele acidentalmente se teletransportou para o Monte Myobuku e foi ali onde ele conheceu o poder dos sapos e também iniciou seu treinamento como um eremita. E isso foi um divisor de águas para ele. A partir daquele momento, Jiraiya aprendeu a controlar o seu chakra e a usar invocações de sapos com maestria, desenvolvendo um estilo de luta único. Embora ele não fosse o mais forte tecnicamente falando, o Jiraiya ele compensava tudo com um espírito muito resiliente e também um profundo compromisso com a paz, pô. O Jiraiya ele era quase um hippie, totalmente paz e amor. O negócio dele era mulher, e tanto que ele gastava muito dinheiro com isso, tá? Se você não sabe disso, saiba agora. O Jiraiya torrava uma grana com mulher que é brincadeira. Embora ele não fosse ali o mais forte tecnicamente falando, o Jiraiya ele compensava com um espírito resiliente e também um profundo compromisso com a paz. E cara, ele continuou perseguindo isso ao longo de toda a sua vida. O único erro do Jiraiya foi tentar se infiltrar na Aldeia da Chuva completamente sozinho. Ele ainda conseguiu deitar alguns caminhos do Pain. Você lembra quantos foram? Deixa aqui nos comentários, quem acertar eu vou dar um coraçãozinho. Mas o fato é que o Sannin Pervertido era realmente muito bravo. Alguns dizem que ele inclusive era o mais fraco dos 3 Sannins lendários, mas eu vou falar pra vocês porque não é verdade, tá? Pelo menos não ficou tão evidente assim. Os feitos que a gente tem do Ero Sennin, eles são muito maiores do que os feitos que a gente tem do próprio Orochimaru. Por exemplo, tá? O Orochimaru enfrentou o Hiruzen Sarutobi. Ele acabou sem os braços, mas ele acabou vencendo o velho, tá? Só que o velho já tava acabado e ele foi com extremo preparo pra aquela batalha. No caso, o Jiraiya, ele simplesmente botou medo no Kisame e o Itachi. Fizeram os dois recuarem da Aldeia da Folha. E um outro ponto é, como eu falei, ele enfrentou os caminhos de Pain e ainda mandou alguns de arrasta pra cima, completamente sozinho e no território dos caras. Ou seja, cara, ele tem muito mais feitos do que o próprio Orochimaru. Então, baseado em que eu vou falar pra vocês que o Orochimaru é mais forte do que ele? Não é verdade. Pelo menos em feitos, não é. Ou seja, Jiraiya. Como a neta do primeiro Hokage, Hashirama Senju, a Tsunade carregava o legado do clã Senju em seu DNA. E mesmo jovem, a Tsunade um dia foi jovem, tá? Ela já possuía uma força física sobre-humana e um controle de chakra extremamente preciso, que mais tarde a tornaria uma das melhores ninjas médicas de todos os tempos. O seu intelecto e habilidades estratégicas a destacavam, fazendo dela a ninja mais completa e equilibrada do time do Hiruzen. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ela conseguiu feitos extraordinários. Você duvida? Você não lembra não que a Tsunade simplesmente quebrou Susanoo do Madara? Aí você vai falar pra mim, ah, para Gui, que é isso? Meu irmão, quantos na história conseguiram um feito desse? Você consegue falar pra mim? Talvez o Hashirama e apenas. Isso é um feito extraordinário, fora que ela também tem uma resistência muito absurda, mano. Ela aguentou porrada pra caramba, ela ficou pique Gojo, Satoru aqui, ó,
partida no meio e ela sobreviveu ainda, por algum tempo daquele jeito. Ou seja, a Tsunade ela tem uma resistência, tem uma força sobre-humana, ela é realmente uma bela de uma combatente, ela tem uma potência muito grande graças ao selo aqui das 100 forças que ela tem, o selo Bakugou na testa. Que é, infelizmente, diferente da Sakura, ela concentra o chakra que ela guarda aqui, inclusive para poder se manter jovem, tá? Então ela não tira 100% do proveito dessa técnica. Mas ainda assim, esse selo das 100 forças dela causa um estrago inacreditável. A Tsunade, ela tem mais feitos do que os outros dois Sanins, porque ela simplesmente, ela enfrentou Madara Uchiha. Ela enfrentou Madara Uchiha e ela ainda deixou o Madarão da Massa orgulhoso, falando: você é realmente a neta de Hashirama Senju. Então só pelo fato do Madara ter reconhecido a Tsunade, já mostra o potencial que ela é, cara. Ela com certeza, se você for pegar o retrospecto geral de todos os Kages que estavam enfrentando o Madara ali, ela com certeza foi a que mais somou pontos, a gente pode dizer assim. Então pela força, pela convicção, pela resiliência, pela habilidade do Bakugou e também pelo fator de cura e a habilidade de cura que ela tem, a Tsunade é a mais poderosa de todos os Sanins. Mas Gui, e o fato dela ter tomado uma surra do Madara? Isso não é nem argumento, né? O protagonista tomou uma surra do Madara. Boruto Uzumaki, filho do Naruto e da Hinata. Ele carrega naturalmente grandes expectativas. Desde cedo, ele demonstrou a capacidade notável de aprender rapidamente técnicas poderosas, como por exemplo o Rasengan. E além disso, ele criou as suas próprias variações, como por exemplo o Rasengan do estilo vento, do estilo raio e muitos outros, mano. Cara, o Boruto é muito impulsivo e também muitas vezes questiona as normas estabelecidas, mas a sua sede por conhecimento e evolução o colocam como um dos ninjas mais promissores da nova geração. E em Boruto de Blue Vortex, ele se torna um ninja absurdo. Agora ele tem uma variação de Rasengan chamada Rasengan Uzuriko, que ele simplesmente utiliza a rotação do planeta Terra inteiro para formá-lo, e eu ainda te digo mais, os efeitos colaterais dessa técnica só são desativados após ele querer ou a Terra parar de girar. Mano, você tem noção do que é isso? O Boruto, além de herdar o chakra do clã Uzumaki, que é tipo assim, muito chakra, galões e galões imensos de chakra, ele também tem o sangue dos Hyuga e herdou os raríssimos olhos do clã Otsutsuki, um dojutsu chamado Jogan. Ah, mas o que é o Jogan, Gui? O Jogan ele é basicamente um Byakugan, só que mais tunado, tá? Ele consegue ver fluxo de chakra, ele tem uma infinidade de poderes. Se vocês quiserem eu até faço um vídeo explicando o que é o Jogan depois, mas demoraria muito tempo e não é sobre isso esse vídeo, tá? Então continuando, ele tem todas essas habilidades e ele é muito promissor, sem contar que o seu mestre é ninguém menos do que Sasuke Uchiha. E como eu falei pra vocês, mano, se a gente for contar mesmo ao pé da letra, eu acho que o Boruto tem uma variação maior de Rasengas do que o próprio Naruto. Vocês lembram lá antigamente quando todo mundo falava que não dava pra imbuir o estilo raio no Rasengan? Então por isso que, por exemplo, o próprio Kakashi não gostava dessa técnica. O Boruto conseguiu e criou um Rasengan que desaparece. É um ataque surpresa absurdo, mano. Ele solta o Rasengan some e quando o cara percebe, ele acabou sendo atingido. Ele tem uma inúmera variação de Rasengans e ele vai criando um atrás do outro, vai imbuindo coisas ali, vai tendo ideias. E o simples fato dele ter uma diferença do Naruto, tá? O Naruto foi um ninja que se dedicou bastante, se esforçou e conseguiu chegar lá. O Boruto, ele já é mais voltado pro lado do Sasuke. Ele tem um talento natural muito absurdo, aliado a um chakra de um Uzumaki, aliado a uma linhagem sanguínea dos Hyugas, aliado a um Jogan, aliado a tudo isso e um treinamento específico de Sasuke Uchiha. Eu não preciso dizer mais nada, né? Com certeza o Boruto, ele ainda vai crescer mais, cara. O Boruto ainda sobe mais nessa lista. Quem sabe no próximo ano eu não faço essa lista atualizada, porque ela vai mudar, eu tenho certeza, o Boruto sobe. Como líder do time 7, Kakashi Hatake trouxe a sua experiência e sabedoria para o grupo. O seu estilo de liderança era calculista e observador, permitindo que cada membro crescesse em sua própria direção. O Kakashi teve um papel fundamental em guiar, especialmente o Naruto e o Sasuke, ensinando a eles as lições de estratégia e disciplina. Ele reconheceu o
potencial de cada um deles desde o início e permitiu que eles desenvolvessem as suas próprias habilidades. Em Naruto, ele viu a determinação e bondade do Obito. Em Sasuke, o talento natural e potencial para se tornar um grande shinobi. E na Sakura, a inteligência e a capacidade estratégica que tanto lembravam ele de sua própria juventude. O pai dele, Sakumo Hatake, ele já era considerado um dos ninjas mais letais de todos os tempos. O Kakashi hoje é mais poderoso do que o Sakumo Hatake. O Sakumo Hatake na época era cogitado ali no mesmo nível dos Sanins lendários. E o Kakashi hoje é superior aos Sanins lendários. Hoje ele não tem o Sharingan, e aí você deve estar se pensando, pô, se ele não tem o Sharingan ele tá mais fraco. Não, é muito pelo contrário. O Sharingan do Kakashi foi útil por muito tempo porque conseguiu aumentar o leque de técnicas dele, né? Ele é o cara que copiou mais de 1000 jutsus. E esses jutsus ficaram armazenados aqui. Você nunca viu nenhum jutsus desse durante a obra, eu sei, tá ligado? Na verdade a gente só viu cerca de 50 jutsus dos 1000 que supostamente ele copiou. Mas se tá na obra é verdade, vou fazer o quê? Foi o ator que falou. Mas de qualquer forma, ele tem esse leque imenso de mais de 1000 jutsus copiados. Tudo memorizado na cabeça dele. O Sharingan consumia o chakra dele constantemente, pô. Se ele fizesse 2 bolinhas de fogo, ele já tava completamente jogado no chão. Agora ele tá com o chakra completamente inteiro pra ele. E ele ainda criou uma alternativa ao Chidori. Porque se você não lembra, um ponto fraco do Chidori, ele é que ele era um golpe muito direto. Inclusive ele ficava muito exposto aos ataques dos seus inimigos. Então assim, ele até conseguia acertar o cara com o Chidori, mas as chances dele ser acertado de volta com isso eram muito grandes. Devido a essa fraqueza, já que ele não poderia mais usar a sua principal técnica depois que ele perdeu o Sharingan, ele desenvolve o Raio Roxo. E isso prova pra gente duas coisas. Primeiro, que o Kakashi se adapta a qualquer situação, e muito bem. E segundo, que não importa quanto tempo passe, o Kakashi continua evoluindo como ninja. O nosso queridíssimo Hokage, quem diria, né? Kakashi se tornando Hokage, ele cresceu demais, cara. O Kakashi cresceu demais. Ele é um ninja fantástico, estrategista, extremamente versátil, muito poderoso e agora com o chakra sobrando. A Sakura começou com pouco destaque no combate e assim, ela foi subestimada por muitos no fandom, mas ela já demonstrava um controle de chakra extremamente avançado, até mesmo superior ao Sasuke, que já era considerado um gênio. E embora o seu foco fosse mais ali acadêmico e estratégico, ela eventualmente evoluiu para se tornar uma grande ninja médica, altamente habilidosa. A sua determinação a levou a buscar um treinamento com a Tsunade, que mais tarde a transformaria em uma das kunoichis mais poderosas de Konoha. E digo mais, tá? Hoje a Sakura em Boruto, ela é reconhecida como uma das maiores e também melhores ninjas médicas de todo o mundo shinobi, cara. E ainda ela é extremamente poderosa no taijutsu. Vocês lembram que ela tinha aquele soco que subia as pedras tudo do chão? Ela inclusive fez isso na própria casa quando ela ficou brava ali com a Sarada, beleza? Então assim, aliado tudo isso ao seu Bakugou que fica na testa, aquele selo das 100 forças, que é superior ao da Tsunade, talvez não em quantidade de chakra armazenado, porque a Sakura é mais jovem, mas pelo simples fato de que ela não usa essa técnica pra ficar mais nova como a Tsunade fazia, e isso acaba dando pra ela uma grande vantagem de combate. A Sakura ela tem um fator regenerativo muito absurdo. A Sakura ela tem um controle do chakra dela que sempre foi um destaque. Eu sei que no anime ela começa meio chorona, chatinha pra caramba, mas o próprio Kakashi, ele fala em Naruto clássico que o controle de chakra da Sakura era superior ao do Sasuke e ao do Naruto. E vale lembrar que o Sasuke era considerado um gênio. Naquela brincadeirinha ali, quando o Kakashi estava ensinando ele a subir nas árvores, a Sakura faz de primeira, como se fosse basicamente nada. Por quê? Porque ela sempre teve um controle muito absurdo de chakra. O controle de chakra dela é tão grande que ela consegue inclusive se livrar de genjutsus muito facilmente, porque ela consegue entender o fluxo de chakra que tá acontecendo ali. Ela é uma ninja extremamente completa, muito versátil e também, infelizmente, muito subestimada pelo fandom. Mas pô, a partir desse vídeo, de todas as qualidades que eu falei da Sakura pra você, se alguém à sua frente falar que a Sakura é fraca, você já tem argumentos que provam que não. Beleza? Combinado? E vale lembrar, Shin Uchiha, mais uma criatura criada por Orochimaru. É aquele bicho monstrengo todo esquisito, cheio de Sharingan no corpo. Ele aparece em Boruto, ele sequestra a Sakura e ela simplesmente, irmão, amassa ele, amassa, não mexa com a minha família. A Sakura é fantástica.
Meu Deus do céu, como eu gosto da Sakura. Conhecido como o Deus Shinobi, Hiruzen era um prodígio que dominava todas as transformações de natureza e também possuía um grande conhecimento de jutsus. A sua presença como Hokage e mentor de Orochimaru, Jiraiya e Tsunade é o que os elevou como uma das gerações mais fortes de Konoha. Hiruzen era um líder nato e um estrategista incomparável, o Hokage mais jovem da história. É inegável que ele tinha algumas falhas de caráter, tá? Quem é que não odiava esse velho por ele tratar o Naruto como se fosse qualquer coisa? Pô, esse velho é maluco, ele inclusive deixou o Naruto tomar leite estragado. Mas a gente tá falando aqui de poder, tá? E não necessariamente de valores. Ele é conhecido como o professor. Você sabe por quê? Simplesmente porque ele conhece todos os jutsus de Konoha. A gente tem até uma associação bem interessante, porque a maioria dos jutsus foi criada pelo Tobirama Senju. O cara ali simplesmente estudou a ponto de aprender todos esses jutsus criados pelo Tobirama. O Hiruzen, ele é um ninja que também é muito subestimado. A gente viu lá a luta dele contra o Orochimaru, aí muita gente fala assim, porra, não tancou o Orochimaru. Gente, o Hiruzen já tava velho, o Orochimaru foi com preparo naquela batalha, ele ainda conseguiu selar os braços do seu aluno, enfrentando durante aquela mesma batalha o primeiro e o segundo Hokage. Nerfado, mas era uma batalha de 3 contra 1 e 2 não era qualquer pessoa, tá? Na verdade nem o terceiro, porque era um Sannin lendário, que conhecia os seus pontos fracos por ter sido seu aluno. O Hiruzen Sarutobi, ele foi um dos ninjas mais extraordinários da história. E cara, não é à toa que ele é conhecido como Deus Shinobi. Não subestimem o velho Hiruzen por nada. Pô, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele fez múltiplos clones e botou cada clone pra soltar um elemento. Dá uma olhada nisso daí, pô. Bizarro. Bizarro, são pouquíssimos ninjas que teriam capacidade de fazer isso. Pouquíssimos. Hiruzen Sarutobi tá muito bem representado aqui. Minato Namikaze era um prodígio de nível Kage ainda muito jovem, reconhecido pela sua velocidade lendária e também pelo seu papel fundamental na Terceira Grande Guerra Ninja. O Minato dessa lista inteira, ele foi de longe, mas assim, longe mesmo, tá ligado? A criança mais prodígio. Ele detém os maiores recordes da Academia Ninja até hoje. Ele foi tão avassalador, mas tão avassalador, que durante a Terceira Grande Guerra Ninja, qualquer ninja que cruzasse o seu caminho em campo de batalha tinha ordens explícitas até gaguejei aqui, explícitas e imediatas para fugir. O cara tinha permissão pra fugir se encontrasse o Minato, porque, mano, era impossível, era caixinha em vela preta. O Minato, ele tem uma versatilidade em combate muito absurda. Ele é rápido, eu falo que ele é rápido fisicamente. O Hirashi no Jutsu só aumenta a propriedade de modificação de lugar. Tá complexo? Talvez seja um pouco, mas o que eu quero dizer, ele pensa rápido. Então não adianta você ter uma técnica que te torne mais rápido se você não consegue raciocinar rapidamente. Ele tem os dois. Ele raciocina em questão de milésimos. E ele toma atitude em questões de milésimos. E ele tem o Hirashi no Jutsu que teleporta ele de um lado pro outro. Isso, cara, é uma arma muito letal. Ele ganha de você literalmente nos milésimos. Foi assim que ele solou o Obito. Cara, foi uma oportunidade, ele conseguiu descobrir a fraqueza do Obito, amassar o Obito, cancelar o contrato que ele tinha com a Kurama e depois ir atrás da raposa pra poder selar ela. O Minato, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, mostrou que ele tinha metade da Kurama selada dentro de si. Não o suficiente, o cara ele conseguiu, só de olhar o Naruto, ele conseguiu ativar o modo Kurama, irmão. Você tem noção do que é isso? E se o Minato já era rápido, com todos esses atributos, sem absolutamente nada, imagina sendo um Jinchuriki. Lembra que nesse vídeo a gente tá falando do auge de cada um. Então eu estou considerando o auge e os feitos principais de cada ninja para poder listar eles aqui. E se a gente estiver colocando em pauta esse auge do Minato, mostra que com certeza, mano, eu não sei se dá pra listar 10 ninjas em Naruto, tirando os Tsutsuki, que conseguiriam vencer o Minato na história. Eu não tô de sacanagem. Se considerar todos esses pontos, é bizarro, mano. É completamente bizarro. Ele pegou a técnica do Hirashi no Jutsu, que quem criou foi o Tobirama, e elevou ela pra outro patamar. Não dá. O Minato é um ninja
de 1 milhão. O Obito era o completo oposto do Kakashi. Um ninja totalmente extrovertido e dedicado, mas sem talento natural algum. Ele lutou para poder alcançar o sucesso nas suas missões e também nos exames. Só que a sua determinação e forte crença na vontade do fogo o levaram a desenvolver habilidades significativas. O cara que eu tô falando aqui tem um domínio absoluto do Kamui. Ele colocou o Yagura durante um genjutsu por anos e ninguém se ligou. E também vale lembrar que mais pra frente ele chegou a ter um Rinnegan de seus olhos. Ele se torna o Jinchuriki do 10 caudas e detentor dos poderes do sábio dos 6 caminhos, incluindo as esferas do caminho da verdade, que transforma qualquer coisa que ela encosta em poeira cósmica. O Jubito, ele foi de fato um monstro, sabe? Uma das criaturas mais poderosas que já viveram no mundo ninja. E ele não tinha tanto controle das habilidades do Rikudo como a gente viu Madara depois, mas ele ao menos foi eficiente e peitou geral ali, tá? Ele peitou muita gente, até chegar o fatídico momento em que ele foi traído. Mas cara, o Obito, ele sempre foi incrível. Ele sempre foi fantástico. Sempre não, quando ele era criança ele era meio tobinha. Mas depois disso ele se tornou um ninja assim muito versátil. Principalmente com aquelas células do Hashirama que ele tinha, o controle do Kamui. Depois ele se torna o Jinchuriki do 10 caudas. Então, pô, você pode gostar muito do Minato, mas dá pra lembrar que também ele dá uma amassadinha no Minato ali durante a Quarta Grande Guerra Ninja. O que já acaba com qualquer hipótese da gente tentar colocar o Minato acima dele. Não dá. O Obito, ele é de fato, por incrível que pareça, o terceiro ninja mais poderoso que já fez parte de um time 7 em Naruto. Sasuke Uchiha era um prodígio nato, marcado pela tragédia do clã Uchiha com um desejo intenso de poder. Ele rapidamente dominou o seu Sharingan e desenvolveu habilidades notáveis, especialmente em Taijutsu e Ninjutsu. A sua frieza e obsessão pela vingança o tornaram um personagem introspectivo, mas extremamente focado. Durante o exame Chunin, a sua luta contra o Orochimaru na Floresta da Morte revelou a sua alta capacidade de manter a calma sob pressão e também lutar de forma estratégica, impressionando seus colegas e até superiores. O auge do Sasuke, sem dúvidas, foi quando ele recebeu a bênção do Hagoromo, né? Que foi a capacidade de utilizar o Rinnegan com Tomoes. E qual que é a diferença do Rinnegan com Tomoes? É porque o Rinnegan com Tomoes permite o usuário conseguir usar também as habilidades do seu Sharingan. Diferente de, por exemplo, o Rinnegan que o Obito estava usando, foi inclusive por isso que ele não colocou os dois em cada olho, aliás, um em cada olho, porque se ele faz isso, ele perde esse acesso às habilidades dos Sharingans dele. Então ele preferiu manter o Kamui em um olho e o Rinnegan no outro. Já o Sasuke não tem esse efeito colateral, ele tem as duas técnicas graças ao seu Sharingan, que inclusive vai descarregando e depois ele precisa passar um tempo pra carregar, tá? Ele tem acesso aos caminhos, a gente viu ele fazendo, por exemplo, o Shibaku Tensei, não tão gigantesco quanto o do Madara, mas ainda assim é uma técnica absurda, né? E também o Sasuke, ele tem um domínio da natureza do raio, que ele é simplesmente o melhor usuário de raio em todo Naruto. E eu não tô de sacanagem, é verdade. Você pode depois dar uma olhada nesse videozinho do card aqui que eu te falo qual que é cada ninja que domina melhor cada elemento. Mas o fato é que o Sasuke, ele come o raio ali com farinha, para ele é tranquilo. O Kakashi chegou e ensinou pra ele o Chidori, que ele poderia usar apenas 2 vezes durante a batalha. O Sasuke, ele evoluiu ao ponto de conseguir fazer lâminas, tá? Ele faz tipo uma lança de Chidori. Ele consegue fazer uma proteção de Chidori. Ele consegue imbuir Chidori na espada dele. Trazer o Kirin, que é um raio natural dos céus, graças ao seu controle sobre o raio. Se a gente for considerar a situação atual, onde o Naruto não tem mais a sua raposa de 9 caudas em Boruto, eu diria até que o Sasuke ficaria em primeiro dessa lista. Não tô de sacanagem. Mas aqui é como eu falei pra vocês, a gente tá considerando auge. Então no auge, o Sasuke, ele é de fato, e com muita sobra, tá? Porque ainda tem o Amaterasu, e ele não tem apenas o Amaterasu, mas ele controla as chamas do Amaterasu, conseguindo fazer espinhos, conseguindo movimentar ela de um lado pro outro. Ele também tem o Susanoo, ele tem o Susanoo completo, ele tem o Mangekyo Sharingan eterno. Então assim, o Sasuke é um ninja extremamente versátil, é bizarro assim. E a flecha de Indra, que é simplesmente um golpe que ele faz a partir do seu Susanoo, que é capaz de destruir, cara, uma ilha inteira, só de atingir o solo. É uma parada bem Dragon Ball. Mas, como eu falei, estamos falando de auge. E é por isso
que o auge vem agora. Naruto Uzumaki começou como um ninja desajeitado. Pô, quem dava fé naquele maluco, tá ligado? Ninguém, essa é a verdade. Mas a sua determinação e a sua capacidade de aprender com os erros rapidamente o elevaram. No início, ele dependia principalmente dos clones das sombras, mas durante o exame Chunin, o Naruto demonstrou uma evolução significativa em estratégia e técnica. A luta contra o Neji foi um ponto de virada, onde ele provou que poderia lutar de igual para igual com ninjas mais experientes, e a sua natureza extrovertida e a sua habilidade de formar laços o ajudaram a se tornar um símbolo de esperança para os seus colegas e mais tarde para todo mundo ninja. Por incrível que pareça, a resistência do Naruto é algo que poucas pessoas falam, tá? Todo mundo se limita a falar, nossa, ele tem uma quantidade de chakra absurda. Pô, tudo bem, né? O clã Uzumaki realmente tem muito disso. Agora, a resistência do Naruto que eu quero dizer é que ele toma porrada e continua lutando, irmão. Cara, vocês têm noção. Olha só, vamos fazer aqui um retrospecto, tá? Que ele mandou um clone da sombra ali pra cada campo de batalha durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Que ele enfrentou o Zetsu, o Haikage, o Itachi, o Nagato, os Jinchurikis todos, o Obito, o Madara, o 10 Caldas e por fim a Kaguya. Mano, tudo isso um atrás do outro, sem tempo pra poder dar uma descansada, irmão. Sem tempo, irmão. Cara, tudo isso, um atrás do outro. E tem gente que ainda duvida que o Naruto é o cara mais poderoso disso aqui, velho. Então assim, se a gente for falar de poderes, pô, o Rasengan do Naruto, né, Odama Rasengan, que é aquele Rasengan gigante, pô, ele vai brincando. Vários Odama Rasengan, assim, pra ele comendo farinha também, é de boa. Ele faz umas bolotas de Rasengan assim, ó, desse tamanho, como se fosse nada. Cada Genkidama, meu irmão, como se fosse nada. Ele consegue fazer também um Rasengan imbuído com vários tipos de elementos. Depois que ele absorve uma parte do chakra de cada fera de cauda, ele ainda tem acesso às Kekkei dela. Inclusive ele consegue imbuir a liberação de imã ali dentro de um dos seus Rasengans. Ele consegue colocar lava nos seus Rasengans. Ele consegue fazer Rasengan de vento, que é o Rasen Shuriken, que é a sua técnica mais famosa. E quão poderoso é o Rasen Shuriken? Eu te explico. O Rasen Shuriken, quando ele acerta um oponente, ele acerta microscopicamente. Ele afeta inclusive o fluxo de chakra do cara. E se o cara toma muito Rasen Shuriken na cara, é capaz, isso é dito pela própria Tsunade, que o cara ele pode inclusive perder as habilidades de controlar o seu chakra. Então inclusive faz com que o cara jamais possa usar ninjutsus novamente. Esse é o quão perigoso a gente tá falando do Rasen Shuriken. E inclusive foi uma técnica proibida quando o Naruto criou. Porque técnicas proibidas, kenjutsus pra quem não sabe, são jutsus que podem afetar a vida do próprio usuário. Jutsus que podem levar ele de arrasta pra cima. E o Rasen Shuriken, a princípio, o Naruto não conseguia lançá-lo, então meio que ele tomava o dano. O risco dele tomar o dano junto com o seu oponente era muito grande, ou seja, ele poderia morrer usando a sua própria técnica. Futuramente ele acabou desenvolvendo a habilidade de lançá-lo e aí ficou mais fácil. Ele é até bom de mira, isso a gente tem que falar. Ele também é bonzinho até no taijutsu, não tão bom quanto o Sasuke, mas ele tem um taijutsu legal. Ele tem um chakra bizarro, isso sem contar a 9 caudas. Com a 9 caudas então é absurdo. E também mais pra frente a gente ainda vê o modo Baryon, que pra muitos é o auge do Naruto, mas não é, tá? O modo Baryon é o segundo despertar, mas o auge talo mesmo ali foi o modo Rikudo. Então o modo Baryon é a forma quando ele coloca o chakra dele em combustão com o chakra da Kurama. Os dois queimam deliberadamente até que a Kurama acaba indo de arrasta pra cima. Mas durante essa forma, ele conseguiu amassar o Otsutsuki brincando. Pra ele foi assim, botou no easy e foi pra cima. E ele também, cada golpe que acerta no seu oponente, diminui o tempo de vida útil do seu adversário. Ou seja, se o cara tivesse ali 10 anos de vida, depois de sair da luta do Naruto, se ele sobreviver àquela luta, ele pode sobreviver ali com 3 anos. Mano, não tem como, é incontestável. O Naruto, ele é o ninja mais poderoso do time 7. E não somente do time 7, tá? Mas time 7 não é Jinchurikis. E será que o Naruto é o Jinchuriki mais forte? Aí você descobre nesse vídeo aqui, que eu explico pra você o poder de cada um dos Jinchurikis, te conto a história de todos e também te falo qual que é o mais poderoso. Clica aqui se você gostou desse vídeo, porque desse você também provavelmente vai gostar, tá? Vai lá, deixa o likezinho se não deixou ainda, eu vou ficando por aqui. Um beijo do GIF Felix. Fui!